Nós estamos na série, né, a segunda vinda de Cristo. Qual o tema de hoje? Observe os sinais, né? Irmãos, domingo passado iniciamos uma série sobre a segunda vinda de Cristo, né? É um tema instigante, é um tema desafiador, é um tema que traz curiosidade. Meu objetivo aqui não é alarmar, assustar, de maneira nenhuma. É falar de maneira bíblica sobre o assunto, equilibrada, tá? Não é assim te deixar você assustado, não é isso a minha proposta, tá? Mas é um assunto que causa, né, em nós uma mudança, muitas vezes um alerta, causa em nós uma reflexão, né? Porque a gente sabe que esse dia que Jesus virá, não sabemos a hora, né? Mas a gente sabe que deve estar preparado, né? Preparados. Então, semana passada a gente falou um pouco sobre isso, né? O tema de domingo passado foi: você está preparado? Essa foi a pergunta de domingo passado. Você está preparado, né? E hoje o nosso tema, então, seguindo a série, é observe os sinais, né? Nós vamos ver aqui na passagem de hoje, se eu não me engano são 8, eu não me lembro agora o meu esboço, eu vou seguir aqui, mas 8 sinais, que nós vamos falar sobre cada um deles, os sinais da volta de Cristo, que está registrado em Mateus capítulo 24. Eu começo falando sobre a dúvida dos discípulos. Veja na sua Bíblia, eu vou andando versículo por versículo, você vai acompanhando a sua Bíblia, conferindo se o que eu estou falando aqui está na Bíblia ou não está. Então veja o versículo 3, que fala assim, que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, né? Em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então veja que começa a falar dos sinais da vinda de Jesus, da segunda vinda, porque os discípulos perguntaram, dize-nos, Jesus, dize-nos, versículo 3, quando sucederão estas coisas, e qual o sinal, veja bem, qual o sinal da tua vinda, né? E da consumação do século. Então, irmãos, eu vou falar para vocês aqui quais são os sinais que está registrado em Mateus 24, para que a gente possa ficar atento aos sinais, né? E se preparar para a segunda vinda de Cristo. Então vamos começar com o primeiro sinal, que é o falsos messias, né? O verso, deixa eu ensinar uma coisa aqui para aqueles que não sabem. Quando tiver uma vírgula, tá? Então é 4,5, versículo, eu quero ler o versículo 4, eu quero ler o versículo 5, a vírgula é E, né? Então é o 4, E, 5, E, aí você pula para o 23, e quando tiver aquele tracinho ali é A, e a 23, A, 26, tá? Então nós vamos ler o versículo 4, o versículo 5, 23, 24, 25 e 26. Então veja na sua Bíblia aí, acompanha aí o texto, acompanha a pregação. Diz assim: e ele respondeu: vede que ninguém vos engane, o versículo 4, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Agora eu vou pular para o verso 23. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Verso 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. 25, vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Então olha para mim aqui, o primeiro sinal, irmãos, é os falsos messias, ou seja, pessoas se intitulando Jesus Cristo, né? É o falso Messias, né? Eis aqui o Cristo, né? Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Tem um sujeito com uma figura carimbada aí
né, que é uma figura de humor praticamente, né? O Henry Christie, né? Ele, em nome do Padre, é uma figura engraçada. Ele se intitula, né, Jesus Cristo. Ele fala, eu sou Jesus Cristo. E tem uma turma que segue ele, né? Ele tem um trono, né? E no trono está escrito assim, Rei dos Reis, né? E a turma ajoelha lá diante dele, né? É claro que esse aí é mais uma figura de humor, né? Mas tem outro que causou impacto, que foi esse que está na tela. Esse homem aí é José Luiz de Jesus Miranda. Esse homem já era um pouco mais preparado, vamos dizer assim, mais estudado, e ele se dizia, né? Se dizia também Jesus Cristo. Esse homem, ele desenvolveu o seu trabalho em Porto Rico e depois foi para Miami. E ele dizia que ele teve um sonho, e nesse sonho os anjos falaram que ele era Jesus. E aí ele começou a dizer que era Jesus. E mais ainda interessante nessa história é que ele ainda mandava as pessoas tatuarem 666, né? Porque dizia que o 666 não é o anticristo, ele dizia. 666 é um símbolo bom na Bíblia. Ele fazia uma falsa interpretação do texto, e aí ele incentivava inclusive as pessoas a tatuarem em si, nos seus corpos, o número 666, né? E esse homem inclusive morreu agora em 2013, né? Ele morreu em 2013, mas o grupo parece que dividiu em quatro líderes, né, dessa seita aí chamado Jesus Cristo Homem. É o José Luiz de Jesus Miranda, né? Então, irmãos, você vê que talvez assim, né, esse já tenha cativado mais pessoas. Eles tinham até uma igreja em São Paulo. E na igreja em São Paulo, eu lembro de uma reportagem que eu assisti na época, que eles assistiam o culto no telão. E o Jesus Cristo Homem, que é esse cara que dizia, né, Jesus Cristo Homem, ele falava no telão via satélite, né? E as igrejas então recebiam o sinal e as pessoas adoravam ele. Ele ficava lá na tela, as pessoas começavam I love you, né? Eu te amo. I love you porque nos Estados Unidos. Estados Unidos também tinha igreja, né? E aí, papa, né? Que lá no espanhol, mostrava os vídeos das pessoas assim, chamando ele de pai, de Deus, Senhor, Salvador. Então, e ele lá pregando, enfim. Então, irmãos, né, é algo assim que eu estou destacando aqui, mas tem tantos outros que foram, se disseram Jesus Cristo, né? E talvez surja outros, né? Aqui está relacionado também a novas seitas, novas doutrinas, novos profetas, né? Falsos milagres. Então, tantas coisas aqui envolvidas a esses messias, né? A gente tem que ficar atento. Esse é o primeiro sinal, que vão surgir pessoas dizendo que são, né, Jesus, que tem a mensagem correta, que são a encarnação de Cristo, e a gente precisa tomar cuidado, né? Esse é o primeiro sinal que aparece aqui em Mateus capítulo 24. Vamos para o nosso segundo sinal, são as guerras. É o verso 6 e o verso 7, diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Verso 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, tá? Então, irmãos, o segundo sinal que Jesus Cristo falou para os seus discípulos em Mateus 24 é que eles deveriam ficar atentos com as guerras, né? Com as guerras, seria um sinal, né? Olha, a Primeira Guerra Mundial, gente, matou 30 milhões de pessoas, né? Isso aconteceu no ano 1914 a 1918. A Segunda Guerra Mundial matou 60 milhões de pessoas. Foi de 1939 a 1945. Eu fico imaginando se houver uma Terceira Guerra Mundial. Quantas pessoas morreriam? Jesus falou para ficar atento com esses sinais. Hoje existem países que investem pesados recursos em criação de armas, seja armas atômicas, armas nucleares, armas químicas, armas biológicas.
cientistas gastando a sua vida, gastando a sua saúde, a sua inteligência para inventar armas mais pesadas, mais destruidoras. Ah, pastor, mas é para se defender. Não estou entrando no mérito. Armamento, guerras. Esse foi um sinal que Jesus falou para a gente ficar atento, que seria um sinal do fim, da sua volta, da segunda vinda de Cristo, seria as guerras. Terceiro sinal, o que está escrito lá? A fome. Veja o final do verso 7, haverá fomes. Irmãos, a fome muitas vezes é consequência da guerra. Talvez por isso que está continuando ali no tema, reino contra reino, haverá fome, porque a fome é companheira da guerra. Onde a guerra chega, destrói, acaba plantações, agricultura, destrói armazéns, destrói comida. Então a fome, e ela traz mais algo ainda, que são muitas vezes as doenças, as pestes, as bactérias. Então uma coisa vai chamando a outra. Por exemplo, fome. Você imaginou sinais de fome no mundo entre países em guerra? Temos o caso agora da Venezuela. Quantos venezuelanos no Brasil hoje fugindo da fome? Então vejam os sinais. Não estou dizendo que para a gente, eu não estou dando uma data, mas veja os sinais, o tempo. Essa semana mesmo foi na minha célula uma família venezuelana. Você acha que eles vêm para o Brasil porque querem, irmãos? Estão fugindo, estão buscando melhores condições de alimento, estão buscando o recurso básico. Você acha que é fácil chegar num país falando um outro idioma, sem conseguir comunicar-se com filhos pequenos? Muitas vezes fugindo de fome. Que bom que a gente não sabe o que é fome, mas quem já passou fome sabe que dói muito. Você não ter o que comer, você não ter o que se alimentar, não saber quando vai ser a próxima refeição. Esse é um sinal também que Jesus nos deixou. E ele fala também ainda sobre terremotos, que é o quarto sinal. Ele diz: haverá fomes, terremotos em vários lugares, no verso 7. E se você quiser ver o verso 29 que está na tela, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará suas claridades, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O quarto sinal, irmãos, que Cristo nos apontou para a sua segunda vinda seria os terremotos. Olha, tem uma escala Richter. Essa escala, ela dá do número 1 ao número 10. Número 1 é o terremoto mais fraco. E o número 10 é o terremoto mais forte. E eles registram. E houve um terremoto lá no Chile, em 1960, que foi o maior, atingiu 9,5 na escala Richter. 9,5, nunca atingiu 10. Esse terremoto no Chile, em 1960, ele atingiu 9,5 graus. Você imagine isso, o que deve ser esse terremoto. Jesus falou para a gente ficar atento. Nós temos envolvidos também os maremotos. Os maremotos são quando acontecem em locais do mar, e aquela água ela vem para a cidade e ela inunda cidades litorâneas. Nós já vimos recentemente casos como aconteceu o tsunami na Ásia. O tsunami, 9,3 esse tsunami na escala Richter, 9,3, e ele inundou diversas cidades, sudeste asiático, morreram 220 mil pessoas, fruto de um tsunami, né? Aquela água calminha, de repente quando vê, aquela água está entrando dentro da cidade, os maremotos, os terremotos, podemos falar aqui dos tufões, dos furacões. Quem não se lembra também daquele furacão que teve lá nos Estados Unidos, né, um tempo atrás, que ficou o Katrina,
Katrina, furacão Katrina, cidade alagada, cidade destruída. Agora recentemente também, em países também noticiando furacões, terremotos, né, cidades aí vivendo um caos, totalmente o caos. Então, gente, são sinais, porque a natureza está gemendo, né? O texto fala isso, né? Que os poderes do céu serão abalados, né? Então, gente, é um sinal para a gente estar atentos aí nos noticiários. O quinto sinal que Jesus falou é a perseguição. Vejam no versículo 9, versículo 10, diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos, o quinto sinal é a perseguição, verso 9, verso 10. Você sabia que hoje existe perseguição no mundo? Tem uma lista dos países que são mais perseguidos, né, no mundo. O primeiro deles é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o primeiro lugar da lista de perseguição religiosa. O que é perseguição? O que é perseguição religiosa? Eu vou explicar para você. É quando a pessoa não tem direito de ter a sua fé, né? Ou seja, eu sou evangélico, eu quero ser evangélico. Não pode ser evangélico. Essa é uma característica de perseguição. O que mais? É quando você se converte ao cristianismo, você recebe ameaças, né? Ameaças de grupos extremistas. Então tem países que, se você virar evangélico, cristão, crê em Cristo, grupos muitas vezes islâmicos extremos, eles ameaçam você de morte, te ameaçam. Tem países, e a maioria dos países de perseguição são islâmicos, são estados islâmicos, que eles não permitem outra fé lá naquele país. Vocês devem ter visto aí noticiários de coisas acontecendo com cristãos aí, especialmente com os islamistas extremos, né? Então, existem países que acontece isso. O que mais? São agredidos fisicamente, e estão até mortos por causa da sua fé. São presos, são interrogados e são obrigados a negarem Jesus. Tem que negar. Eles param muitas vezes em algumas cidades com extremismo islâmico, eles param o carro e eles mandam a pessoa citar tal versículo do Alcorão. E se a pessoa não sabe, é morte, é um tiro na cabeça. Então você talvez não sabe o Alcorão, mas sabe a Bíblia. Mas você não pode exercitar a sua fé. Você não pode ser cristão, você é proibido. Então, irmãos, até mesmo a família, tem pessoas que a família perseguem a fé. Isso acontece até no Brasil. Não nesse ponto de matar, mas existem famílias que não aceitam o seu filho ir numa igreja evangélica. Não aceita o seu filho ser cristão, ou por ter uma outra fé, ou por ter um segmento de religião. Não aceitam. Eles falam: você não é bem-vindo aqui em casa se você for nessa igreja. Eu já vi casos desses no Brasil. A família pedir para escolher ou a família ou a igreja, ou a família ou a fé, que ele não ia morar naquela casa se ele mudasse de religião. Então, irmãos, são sinais que a gente tem que estar atento, estar acompanhando, observando os tempos, as épocas. O sexto sinal que Jesus falou é a iniquidade. Veja o versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é a maldade no seu estado máximo. Iniquidade é o pecado alastrado, é o pecado público. Iniquidade é realmente quando o pecado está sendo aplaudido. Isso é iniquidade, né? Iniquidade é esse mundo que a gente vê hoje, né? Multiplicar a iniquidade. Irmãos, nunca teve tão alto o índice de divórcio. Observe as estatísticas. Estatísticas de divórcio, veja, nunca teve tão alto.
O número de divórcios. É tão comum hoje você ir em igrejas evangélicas que as pessoas estão sendo recebidas como membros já no seu outro casamento. É muito comum e a gente não está aqui para julgar. Ninguém. Deus sabe o que cada um viveu, qual foi o sofrimento que passou. Mas é certo que é alarmante o número de divórcio, inclusive no meio dos crentes. Ou seja, não importa o seu passado, mas cara, faça valer a pena o seu casamento daqui em diante. Faça valer a pena, lute pelo seu casamento. Então, irmãos, são sinais de iniquidade, a desintegração da família. Hoje, por exemplo, os Gideões fazem um trabalho tão bonito, não é? De entrega de Bíblia. Você sabe que muitas escolas hoje já não permitem mais, escolas públicas, não permitem mais a entrega de Bíblias. Não permitem. Agora vai ver o funk tocando na hora do intervalo lá. Vai ver o liberalismo lá dentro daquela faculdade, daquela instituição, daquela escola. Vai ver o que está acontecendo no intervalo lá. Professor ensinando o aluno a dançar funk. Mas vai entregar uma Bíblia? Não, não pode. A Bíblia não pode. As drogas, gente. Olha as drogas em nosso mundo, em nosso país. A juventude nas drogas. Corrupção. Até igrejas, até pastores corruptos, até pastores envolvidos em coisas erradas. Irmãos, iniquidade. É o pecado alastrado, é o pecado tomando conta, suicídio, morte. Olha, ontem e hoje, irmãos, está tendo perto da minha casa, eu moro perto do estádio Lutero Lopes. Está tendo lá uma competição de som. Competição de som. A minha casa tremeu essa noite inteira. Tremia, sem brincadeira, tremia a casa, irmãos. Eu falei, meu Deus do céu, vai cair a casa aqui, não é possível. A gente ligou pro Disque Silêncio. Sabe o que eles falaram? A prefeitura deu alvará. Irmãos, vai pedir para evangelizar, vê se eles vão dar alvará. Agora, para racha de som, irmãos, era um som, tinha criança no bairro, tem bebê no bairro, tem família, tem idosos, tem cachorro. Sabe o cachorro? Ele não tem aquela capacidade auditiva, é muito avançado o cachorro, muito maior do que um ser humano. Irmãos, veja o sofrimento de tantas famílias. Para quê? Para o meu carro aqui toca som alto. Gente, o que é isso? Que sociedade é essa? Que valores são esses? O que o cara pega, coloca 20 mil reais num carro de som. Para quê? Para ele ouvir? Não, não é para ele ouvir, é para a cidade ouvir. Porque eu não entendo, eu estou andando na rua, passa um carro com som, eu falo, não é para ele ouvir. Porque eu acho que ele não ouve, ele está com o vidro fechado lá dentro. Eu que estou ouvindo aqui fora. Irmãos, chega a ser ridículo o que a gente vive hoje. Desculpa partido político. Sérgio Moro, irmãos, 9 horas de depoimento. O cara que trouxe tanto dinheiro de volta para a Petrobras. Um cara que conseguiu resgatar tanta coisa. O cara está sendo interrogado por 9 horas. Para onde esse país vai, gente? Para onde? O que a gente quer desse país? Não, solta os freios morais, solta os freios morais. É racha de som, as escolas têm que ser livres, é funk nas escolas. Gente, é iniquidade, gente, é iniquidade. E eu conversei com o Miguel, falei para eles, falei, gente, olha, vai ficar cada vez pior. Cada vez pior, você não vai conseguir entrar nas escolas. Eu fui aqui nessa escola já, perto da igreja, fui na escola Adolfo. E ofereci a igreja ser uma parceira da escola, para a gente poder oferecer advogado, oferecer arquiteto, pintar a escola, oferecer música, para a gente oferecer o que precisasse na escola. Sabe o que eles falaram? Vocês não são bem-vindos aqui à igreja. A gente não quer a igreja aqui. Está morrendo, está acabando. Mas a igreja não entra, não tem acesso. Isso é iniquidade, gente. É iniquidade. A religião está sendo mal vista. Deus está sendo coisa do passado. A família, fantástico, assiste Fantástico, vê as reportagens. Está sendo banalizada a família.
Iniquidade, gente. São sinais tão graves e tão sérios para nós hoje. Versículo 12, que é mais? O sétimo sinal, o esfriamento. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará. Você vê hoje, quando você vai... O que é o amor esfriar? Gente, amor esfriar. As pessoas não têm amor. Que nem você vai num racha de som desse lá. Se eu chegar lá e falar, abaixa o som, os caras me saem chutando de lá dentro. Falar, tem um bebezinho lá em casa, que problema seu. Cara, não tem respeito. Idosos, crianças, bebês, queimado, o cara vai lá, põe a queimada na casa dele, só que do lado da casa dele tem um idoso com bronquite, ele não está preocupado não, o que ele quer é o terreno dele limpo. Esfriamento do amor, gente. Esfriamento da fé. O que você mais encontra hoje, gente sem igreja. Meu avô era pastor, meu pai era presbítero, e você? Não, eu estou fora da igreja. Fora, gente desigrejada. Gente fora da igreja. Esfriamento. E o último sinal, o oitavo sinal, versículo 14, a pregação do evangelho. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações, então virá o fim. Irmãos, hoje nós estamos no YouTube, Facebook, Gideões, Bíblia para todo lado. Tem um aplicativo da Bíblia em nossas mãos, já falei aqui, o aplicativo chama YouVersion. Sabe quantos idiomas tem na sua mão, naquele aplicativo? 1.309 idiomas na sua mão. 1.309 idiomas. Não estou falando só de português, inglês, espanhol, não. 1.300 idiomas é o aplicativo da YouVersion, gratuito, na sua mão, no seu celular. O evangelho vai ser pregado. Está sendo pregado. Missionários, agências, gideões, levando o evangelho. Quantas pessoas? Jesus falou que esse era um sinal da sua vinda. Irmãos, avisos claros. Olha o que diz a parábola da figueira. Veja o versículo 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. As portas. Irmãos, o versículo 32 e versículo 33 de Mateus 24 fala para a gente observar os sinais. Observar. O versículo 34 é muito lindo, fala assim: em verdade vos digo que não passará essa geração, passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Passarão o céu, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Gente, olha, fiquemos atentos com os avisos. Não estou aqui marcando uma data, não estou aqui dizendo que vai ser hoje, ou vai ser amanhã, ou vai ser esse ano. Estou dizendo para a gente ficar atento, preparados, vigilantes, buscando nossa vida estar no altar, buscando nossa família estar com Cristo, porque, irmãos, pode ser qualquer dia e qualquer hora.